Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer esse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivendo esta solenidade do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Meditamos nos atos de Jesus que nos redimem e que tem o ponto mais alto na sua paixão, morte e ressurreição. E tudo isso é atualizado na Santa Missa, que é primeiramente a ceia do Senhor e também o seu sacrifício, a sua entrega. A Eucaristia é celebrada pelo povo e é presidida pelo sacerdote. Muitas das vezes nós dizemos que o padre celebra a Santa Missa. O padre é aquele que preside na pessoa de Cristo, mas é a Assembleia que celebra juntamente com o sacerdote.
Assim agradecemos em cada Santa Missa por este dom de Cristo que nos foi dado. E ao redor deste altar que esta comunidade se alimenta. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Esta grande graça que provém da própria igreja, que é justamente o sacramento instituído por Jesus Cristo, que alimenta, por sua vez, a igreja. Então nós vemos uma relação estreita, muito íntima, entre o corpo do Senhor e o corpo que é a comunidade, que é a igreja. Assim participamos do corpo de Cristo na Eucaristia, tendo o sentido de que nós somos igreja como corpo místico. Jesus, com seu corpo, sangue, alma e divindade, se apresenta de forma real na Eucaristia. E o corpo místico é justamente formado por tantas pessoas que comungam desta fé. Não é uma igreja invisível, é sim uma igreja formada por pessoas que caminham com Deus. E esse Deus caminha com o seu povo na pessoa do Pai desde o Antigo Testamento. E lá no deserto, no caminho em que o povo começa a passar necessidade, Deus então faz com que o maná venha até eles, é a providência de Deus. Porém, hoje a primeira leitura nos diz que o Senhor alimentou o seu povo com o maná, mas não só de pão vive o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O maná que Deus deu ao seu povo é justamente para que esse povo aprenda que existe um alimento maior do que aquele material. Deus socorre o seu povo nas suas necessidades materiais, mas tudo isso é um prenúncio de um alimento infinitamente superior, que é aquele que fortalece a alma e que faz com que as pessoas também partilhem os bens materiais e espirituais. Este maná que foi dado ao povo lá naquela caminhada do deserto, é uma recordação de um Deus que agiu no passado e por isso faz com que tenhamos confiança de que Ele está presente. E é um prenúncio, já é uma preparação para aquilo que aconteceria futuramente e que nós agora desfrutamos, que é a presença do Senhor que se dá como palavra, que se dá na Eucaristia, que nos alimenta. O seu próprio Filho é este pão, a mensagem do Pai, Deus encarnado, que nos dá a sua carne, que derrama o seu sangue pela nossa salvação. E o Evangelho vem completar tudo aquilo que nós vimos ao longo desta caminhada que Deus faz com esse povo. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. E este pão não é apenas para as nossas necessidades aqui nesta terra. É também pão que nos fortalece neste caminho, mas é pão da eternidade. É pão que nos faz participar da vida de Deus. Então, quando nós estamos em comunhão com Jesus, desde já, aqui nesta terra, nós experimentamos um pouco daquilo que nós viveremos plenamente no céu. E qual é o sentido de adorar a Jesus na Eucaristia, que se fez pão? E é o próprio pão em cada Santa Missa, na atualização deste grande mistério. É justamente me dobrar diante do mistério de um Deus que se fez tão próximo, que caminha conosco, e saber que Ele nos ensina cada vez mais a assimilarmos o seu jeito de ser. Quando comemos do pão material, o organismo
assimila este alimento e dá condições de que o corpo viva, se mova. E nós podemos dizer que este pão material se torna um conosco, se torna parte de nós, porque ele nos dá energia e, portanto, vida. O corpo e o pão espiritual, por sua vez, é aquele que também nos leva a assimilar a Jesus Cristo em nossa alma. Então, quando eu adoro a Jesus, eu também me preparo para estar em comunhão com Ele, recebendo a Eucaristia. Ainda que nem todos comunguem, é possível reconhecer que ali está Jesus e adorá-lo. Mas, acima de tudo, a Eucaristia, além de ser o próprio Deus a ser adorado, é o Deus a ser comungado. É esse o sentido de Jesus ter se feito pão. Adoramos porque sabemos que ali está a sua divindade, na sua humanidade, nas espécies eucarísticas. Mas, acima de tudo, Jesus é aquele que se dá por nós e quer estar em nós. A adoração já nos predispõe a entrar em comunhão com Deus. Mas a adoração não pode se reduzir a um momento só devocional e de piedade. Tem que fazer com que aos poucos eu assimile o jeito de Jesus. Eu adoro a esse Deus. E por isso me preparo para entrar em comunhão com Ele. E ao recebê-lo na Eucaristia, eu me faço um com Ele. Contudo, esse fazer-se um com Jesus não pode ser algo individualista. Quando eu me faço um com o Senhor, eu estou também ligado ao seu corpo místico, que é a igreja. Então eu me faço um junto com a igreja, com os seus membros. Muitas pessoas começaram a fazer da adoração ao Santíssimo apenas um encontro pessoal com o Mestre. É claro que nós podemos sim nos recolher e ter o nosso momento de intimidade com Jesus, porque Ele nos ama de forma pessoal. Mas é necessária essa dimensão de uma comunidade adoradora de Jesus Cristo, que está em torno do Cordeiro de Deus. E é por isso que nós temos a Santa Missa. Adoramos ao Senhor como assembleia reunida. Tudo isso nos prepara para uma comunhão de quem absorve a sua palavra, de quem assimila os seus gestos, de quem busca se assemelhar a Jesus Cristo. Sendo assim, não faria sentido eu reconhecer Jesus Cristo na sua presença real, verdadeira, no Santíssimo Sacramento, de uma maneira isolada da igreja. Porque quando eu comungo o corpo de Cristo, eu me disponho a estar em comunhão também com esta igreja, que é o seu corpo. Será que faria sentido eu piedosamente receber o corpo de Cristo e difamar o magistério do Papa, dos bispos, ou até mesmo não buscar o entendimento com os irmãos da comunidade e achar que isso são duas coisas completamente diferentes uma da outra? Não, quando eu comungo a Jesus Cristo, eu devo estar mais perto também da comunidade e me sentir um, como os cristãos da igreja primitiva, um só corpo, um só coração, uma só alma, em Cristo e entre eles. Esta é uma realidade indivisível. Ninguém pode procurar Jesus apenas para si. Quem se aproxima dele tem que estar aberto a ter um coração como o dele, porque é o coração eucarístico de Jesus que agora
se liga ao nosso coração e nós devemos nos sentir também um só coração junto à igreja. Queremos ser uma igreja que tem Jesus Cristo como o ponto mais alto no sacramento da Eucaristia, porque é Deus em meio a nós. Queremos ser pessoas, de uma maneira pessoal, sim, que cada vez mais se tornem parecidas com o Mestre, mas acima de tudo, queremos ser pessoas que, como Cristo, estamos unidos uns aos outros, porque Ele escolheu esta maneira de permanecer na sua igreja, de perpetuar a sua presença. Jesus na Eucaristia, Jesus que alimenta o seu povo que ainda está a caminho nesta história da salvação, nesse plano. O verdadeiro amor à Eucaristia deve se tornar também amor pela igreja, num só corpo. E o amor pela igreja é sentir que nós temos a responsabilidade daquela missão de Cristo enviado a nós e dado a nós, que é justamente a missão de fazer-se pão pela salvação. Cada cristão que comunga deve ter a consciência de que está se tornando cada vez mais um outro Cristo. Eu não comungo Cristo apenas para mim, eu comungo Cristo porque sou mergulhado no mistério da Trindade, através do corpo do Senhor, que abre para mim as portas da experiência com o divino, mas também me remete a lançar-me nessa missão, sabendo que já não mais o maná que nos alimenta, é o próprio pão do céu, Jesus eucarístico nesta terra e também na pátria celeste, que a igreja que sempre nos dá a Eucaristia possa ter a consciência através de nós que somos os seus membros, de que esta Eucaristia nos edifica como igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,